sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Agilizei Club. O meu nome é Samuel Lucas, eu sou QA também, assim como muitos de vocês. Eu trabalho com qualidade de software há quase 8 anos, já passei por diversos projetos, diversas tecnologias diferentes. E aqui no Agilizei eu sou o fundador, e instrutor aí dos cursos e formações do Agilizei. Então, se você pesquisar aí no YouTube, com certeza vai encontrar outros vídeos onde eu ensino aí um pouco mais sobre automação de testes na prática. Eu gosto bastante de vídeos e de mostrar um pouco de automação de testes na prática, mas nesses vídeos aqui do Agilizei Club, a gente está trazendo para vocês um pouco mais dos fundamentos da automação de testes e ajudando a resolver algumas dúvidas que muitos de vocês têm, mas nem sempre encontram respostas por aí. Legal? Então, se você tem algum assunto que gostaria de ver, gostaria que a gente trouxesse aqui no Agilizei Club de forma mais aprofundada, manda aqui nos comentários. Se você estiver assistindo a gravação, deixa nos comentários do YouTube, que a gente sempre olha todos os comentários para trazer os conteúdos que realmente vão ajudar vocês. E sempre deixo aberto ali o direct do Instagram, então vocês podem sentir à vontade para mandar ali no direct também as suas sugestões de conteúdos, Pode ser tanto conteúdo de carreira, conteúdo de fundamentos, quanto conteúdo técnico, Se você viu um framework novo e quer que a gente traga conteúdo sobre esse novo framework, quiser aprender mais sobre a base de programação, qualquer coisa que você queira aprender e que você acredita que vai te ajudar aí a conquistar uma oportunidade de automação de testes ou te ajudar na sua carreira, você pode contar com a gente aqui do Agilizei, é só chamar. E hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que muitas pessoas têm, que é sobre qual é a melhor ferramenta de automação de testes para quem está começando. E aqui eu gostaria de dar um pouco de contexto para vocês, porque muita gente confunde, a melhor ferramenta para iniciar com a melhor ferramenta para todos os problemas, independente do contexto que você estiver. Algumas pessoas chamam esse tipo de analogia de bala de prata, que é aquela ferramenta ou aquela solução que vai resolver todos os problemas, independente de qual é a tecnologia, de qual é o tipo de teste, aquela tecnologia ali, aquela solução vai resolver todos esses problemas. Nisso a gente dá o nome de bala de prata. E usando essa mesma expressão, é importante dizer que não existe esse tipo de solução. Não existe uma bala de prata. A galera às vezes até procura e com uma certa frequência aparecem algumas ferramentas e algumas soluções em que muita gente acredita que serão a próxima ou a bala de prata que vai resolver todos os problemas. Isso não existe. Muita gente confunde isso. A melhor ferramenta para quem está começando com a melhor ferramenta para qualquer tipo de problema. Legal? A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, se a gente for falar de andar de bicicleta. Quando você está começando a andar de bicicleta, normalmente você começa com rodinhas ali na bicicleta. Mas para um corredor, por exemplo, profissional, para um atleta de ciclismo, não faz sentido aquela mesma ferramenta. A mesma ferramenta, uma bicicleta, mas em contextos diferentes, ela precisa de tipos, de abordagens diferentes para diferentes objetivos, tá? Então, assim como no exemplo de andar de bicicleta, não existe também a nível de software e de ferramentas uma bala de prata. E aqui, como a gente está falando de testes e de automação de testes, é interessante a gente contextualizar também alguns tipos de ferramentas que a gente tem no mercado para diferentes objetivos, tá? E aqui eu separei alguns objetivos que normalmente a gente tem em projetos, em que a gente pode pensar em ferramentas para cada um desses objetivos. Então, por exemplo, para garantir que a sua aplicação está sendo desenvolvida conforme a regra de negócio, a especificação, Caso você queira usar a especificação que foi criada para executar os testes em cima dessa especificação, sem alterar. Existem ferramentas
para isso, como o Cucumber, por exemplo. Você desenvolve, você cria a sua especificação seguindo um padrão, e aí tem ferramentas como o Cucumber, onde você consegue ler essa documentação, interpretar, criar camadas de interpretação para essa documentação e executar essa documentação. É que a gente cria uma especificação executável. Esse é um exemplo de objetivo, né? Quero executar, ter uma especificação executável, posso usar ali o Cucumber. É um exemplo de ferramenta. Um outro exemplo de ferramenta, né? Caso você queira garantir que pequenas unidades do seu sistema, do que você está criando, estão funcionando corretamente. Você vai usar outros tipos de ferramentas. Normalmente, essas são ferramentas de testes de unidade, né? E normalmente, cada tecnologia tem algumas bibliotecas para resolver para atingir esse objetivo, né? Ali no universo JavaScript Node, a gente tem o Mocha, tem o Jest. No universo Java tem o JUnit, que é a mais popular. No universo do Go, do Python, cada tecnologia tem bibliotecas e ferramentas que ajudam com esse objetivo, garantir que pequenas unidades estão funcionando corretamente. Um outro objetivo, caso você queira garantir que a aplicação, por exemplo, está com bons indicadores de performance. A gente pode falar de ferramentas para esse objetivo, né? A gente pode estar falando ali de performance no front-end, a gente tem ferramentas para isso. Performance no back-end, tem ferramentas para isso também. Normalmente, a gente tem ferramentas especializadas em uma coisa ou outra, né? Com funcionalidades mais dedicadas para performance, front-end, ferramentas mais dedicadas para performance de back-end. E um último objetivo que eu coloquei aqui também, que pode ser que você queira garantir que as jornadas e fluxos da sua aplicação estão funcionando de ponta a ponta, né? Uma jornada do usuário enquanto usa o sistema, está funcionando de uma ponta a outra. São os testes, para quem lembra ou já viu a pirâmide de testes, são os testes que normalmente ficam no topo da pirâmide, né? Que são os testes de ponta a ponta. E a gente também tem algumas ferramentas para isso. O Selenium, por exemplo, falando da web, né? A gente tem o Selenium, tem o Playwright, tem o Cypress. Se a gente vai para o mobile, a gente tem o Appium, né? Então, cada ferramenta ela é criada para um objetivo específico. E isso também tem relação com o que a gente falou ali no início, né? De contexto. Não existe uma bala de prata. Depende do seu contexto e do que você quer resolver, né? Qual que é o seu objetivo de aprendizado com aquela ferramenta. Pode ser que o que você precisa mais nesse momento, você que está começando, pode ser que o que você precisa é garantir que a sua aplicação está com bons indicadores. Assim como pode ser que o que você precisa garantir agora não é sobre indicadores, é sobre especificação. Então, é muito importante para você que está iniciando, você entender qual que é o contexto e qual que é o objetivo do que você está tentando aprender. Legal? Então, agora que a gente já contextualizou, eu vou contar um pouquinho de como que foi o meu caso, né? Como que eu comecei com automação de testes. No meu caso, eu comecei estudando Selenium, né? Na época, não sei se vocês lembram ou se já usaram, na época era muito popular, era muito comum também a galera começar com o Selenium IDE, né, que era um plugin que a gente instalava no navegador. Não funcionava em todos os navegadores, a gente tinha que instalar no Firefox, até onde eu lembro. E aí a gente baixava o Firefox e instalava aquele plugin. E como que ele funcionava? Era uma ferramenta de gravação de scripts, assim, né? Você dava um gravar ali, que sempre vem a palavra em inglês e eu tenho que traduzir. Dava um gravar, navegava ali pela página, e aí depois você parava a gravação e ele gerava um script para você. Era bem massa, você até podia salvar esse script, não em uma linguagem de programação, mas como um executável mesmo. Eu comecei nessa ferramenta, que era o Selenium IDE. Enfim, não escalava, né? Tem outras ferramentas parecidas
hoje em dia, mas obviamente não é uma solução que você vai usar em todos os contextos, né? Mas na época foi uma ferramenta que eu comecei. E aí depois, quando eu fui para o meu primeiro projeto com automação, eu fui para um projeto onde eu não usava Selenium, né? Porque na equipe que eu estava, tipo, a gente não trabalhava com uma aplicação web, a gente trabalhava com processamento de informações, processamento de arquivos, né? Então tinha envios de arquivos que eram enviados e arquivos que eram recebidos. E aí o meu objetivo naquela equipe era apoiar a equipe nesse trabalho, né, de geração de massa de dados e de interpretação dos arquivos que a gente recebia. E era tudo arquivos, né? Então não tinha uma interface web, né, que eu vou acessar aqui com o Selenium, meu navegador, instalar os meus drivers e vou interagir aqui com a página. Não, tipo, era arquivos, e aí eu tinha que aprender nessa época, né, o meu primeiro projeto, eu tive que aprender um pouco mais sobre linguagem de programação, tive que aprender mais sobre manipulação de arquivos, tive que aprender mais sobre interpretação de strings. Então, muito diferente do que normalmente a galera começa, né? Normalmente a galera começa com alguma ferramenta mais voltada para testes de ponta já, né? Tipo web, API ou mobile. No meu cenário, o que eu precisava aprender naquele momento era mais sobre manipulação de arquivos e como interpretar os dados daqueles arquivos. Então esse foi o meu primeiro projeto. Depois de um tempo, aí eu fui para outros projetos e aí trabalhei mais um bom tempo com Selenium, né? Era uma stack com Selenium, Cucumber, Java, para aplicações web, desktop e API. Aí para API a gente não usava o Selenium, né? Usava, não lembro nem qual era a biblioteca que a gente usava para API, mas não era um REST Assured, era uma outra biblioteca, mas tudo dentro da stack do próprio Java. E na época, o Selenium, né, que era a maior parte do que a gente utilizava, era a melhor ferramenta para iniciantes, né? Pelo menos era o que boa parte dos fóruns, né, todos os fóruns, isso ali em 2017, a maioria dos fóruns falava sobre Selenium. E era a ferramenta, é ainda a mais popular, mas naquela época era muito mais, porque não tinha, por exemplo, um Cypress, né, não tinha Playwright ainda naquela época. Então Selenium era a mais indicada assim, para iniciantes. Mas hoje, né, 2022, momento que a gente está gravando essa live aqui, essa aula, a gente tem muitas opções, né, no mercado. Então a gente tem Selenium, tem Playwright, tem Cypress, tem várias tecnologias, tem várias linguagens de programação. E isso, né, é positivo, porque a gente tem mais opções para trabalhar, mas também gera muitas dúvidas, né? Porque aí acontece muito de quem está começando ficar perdido, né? Não sabe se começa pelo Selenium, não sabe se começa pelo Cypress, não sabe se começa por API, por web ou por mobile, fica totalmente perdido. Então, dado o contexto que eu dei aqui para vocês de ferramentas, tipos de ferramentas e um pouco de como que foi o meu início, né, eu separei aqui 3 pontos de vista para você que está começando considerar na hora de começar e estudar uma ferramenta, tá? Então, para quem está anotando aí, agora cria aí um ponto nas suas anotações que é os 3 pontos de vista que você pode considerar para escolher ou pensar qual é a melhor ferramenta para começar. Beleza? Primeiro ponto de vista é o ponto de vista didático, tá? Então, vamos pensar o seguinte. O ponto principal do vídeo é qual a melhor ferramenta de automação de testes para quem está começando. Do ponto de vista didático, o ideal é que você comece com ferramentas de pouco setup. O que é um pouco setup? Ferramentas que não vão exigir de você muita configuração.
Por exemplo, no Selenium, né, eu lembro que na época, quando eu comecei, isso lá em 2017, tinha que instalar o Java, né, aí tinha que configurar variáveis de ambiente, aí tinha que baixar os drivers tinham que ser compatíveis com o navegador, tinha que configurar a subida do driver, né, para abrir o navegador, tinha que configurar as capabilities, né, para dizer se eu queria que o navegador abrisse maximizado ou em uma resolução específica, tinha que configurar o framework de testes, né, específico ali no Java, por exemplo, você tinha que configurar se os testes iam executar com um JUnit, por exemplo, ou com um TestNG. Então tinha muito setup, né? Para quem está começando com automação de testes, nem sempre, do ponto de vista didático, nem sempre essa é a melhor opção. Porque aí você acaba ficando muito tempo, às vezes, no setup, que você poderia estar ali trabalhando em implementação de testes. Hoje, quais ferramentas, né, que a gente tem no mercado pensando em testes? De ponta a ponta, aqui eu vou direcionar para aplicações, ferramentas de teste de ponta a ponta, ok? Que a gente tem com pouco setup, ou com setup simplificado. Cypress, Robot e Playwright, tá? O Cypress, por exemplo, você só precisa ter o Node.js instalado na sua máquina, e assim que você cria o projeto e instala o Cypress, com pouquíssimos comandos, pouquíssimos mesmo, né? Você vai rodar aí os comandos para criar um projeto Node, né? O npm init, depois vai instalar a biblioteca, né? npm install Cypress, e vai abrir a ferramenta, npx Cypress Open. Quando você faz isso, ele já vai criar uma estrutura pronta ali para você sair desenvolvendo testes. E no caso do Cypress ainda, ele traz vários exemplos, né, de testes já sendo implementados. Ele tem até praticamente um arquivo de testes para cada grupo de comandos ali. Então, para quem está começando, se tiver um pouco mais de paciência, pode olhar ali, analisar cada arquivo de exemplo do Cypress, que aí já consegue estudar pelos próprios arquivos de exemplo. Claro que, na maioria das vezes, a galera prefere apagar aquilo dali e começar a estudar do zero, né? Começar a olhar para algum site, alguma aplicação e construir os testes do zero. Mas, se tiver um pouco de paciência, dá para estudar pelos próprios exemplos que o Cypress traz. Playwright é muito parecido em termos de setup, você precisa configurar pouquíssimas coisas, né? 2, 3 comandos, você já instala, já cria o projeto, já consegue sair desenvolvendo, né? Você não precisa ficar se preocupando com tantas configurações, né, de setup. Então é bem prático, né, do momento onde você começa a criar os testes até o momento que você já está desenvolvendo os testes de fato. Robot, a mesma coisa, né? Você precisa instalar ali o teu Python na sua máquina, por exemplo, e o projeto também, o setup é muito simples. Você não tem muitos passos para fazer com o Robot, a documentação é muito boa, então acaba sendo bem didático. Então, primeiro ponto de vista de escolha de ferramenta para automação de testes é o ponto de vista didático. Bom, falamos do primeiro ponto, que é ponto de vista didático, e agora a gente tem o segundo ponto, que na minha opinião, um dos que eu mais gosto de acompanhar, que é o ponto de vista de mercado. Então, o que é o ponto de vista de mercado? O ponto de vista de mercado é, basicamente, o que o mercado está exigindo mais em termos de ferramentas. E aí a gente pode olhar para o que o mercado está exigindo, pelo menos de duas fontes. Pesquisas que foram feitas em massa. Então, por exemplo, tem algumas pesquisas que são feitas, né? A Júlio de Lima faz bastante dessas pesquisas. Tem organizações que fazem aí a nível global, né? Como a JetBrains, o próprio Stack Overflow faz pesquisas, são dois, né? JetBrains e Stack Overflow fazem pesquisas anuais com milhares de pessoas de tecnologia para entender quais são as tecnologias mais utilizadas
para diversos contextos. Então tem lá perguntas sobre qual a tecnologia mais utilizada para desenvolvimento web, qual é o banco de dados mais utilizado, qual que é a tecnologia mais utilizada para desenvolvimento mobile. Então tem lá tudo bem descrito, e na da JetBrains tem até uma seção de testes, né? Tem até um vídeo no canal aqui que a gente olha para essa pesquisa da JetBrains e analisa cada ponto ali do relatório de testes que foi publicado de 2021. Então, olhando do ponto de vista de mercado, a gente tem dois pontos. Pesquisas que são feitas em grande escala e análise de vagas. E aí, por exemplo, você pode tanto escolher algumas vagas de acordo com a sua experiência, se você está começando, digamos que você queira buscar ali vagas de QA Junior. Você vai pegar algumas vagas de QA Junior, vai listar os requisitos dessas vagas e depois você vai avaliar quais são as ferramentas mais utilizadas para essas vagas. Nesse caso, você vai começar não pelo que tem, pelo ponto de vista mais didático, né, da ferramenta mais didática de começar. Você vai começar pelas ferramentas mais exigidas e que vão te trazer mais chance de empregabilidade, chance de conquistar aí uma oportunidade com a automação de testes. Então, esse é o segundo ponto que você pode considerar. Esse é o nosso segundo ponto de vista. O primeiro, ponto de vista didático, e o segundo, ponto de vista de mercado. Hoje, qual linguagem mais utilizada no mercado? Hoje, 2021, é o Java. O Java, pelo menos aqui no Brasil, é a linguagem de programação mais utilizada para automatizar testes, seguido de JavaScript e depois Python. A nível mundial, o JavaScript é a tecnologia mais utilizada, né? Mas aí depende se você está buscando uma vaga internacional ou se você está buscando uma vaga aqui no Brasil. Se você está buscando uma vaga aqui no Brasil, o mais utilizado ainda é o Java. O JavaScript está em ascensão, está numa crescente muito bacana. Provavelmente no próximo ano ou nos próximos anos ele passe o Java, mas atualmente ainda é segunda, tá o top 3, né? Java, JavaScript e Python. E a nível de ferramentas, né? Selenium ainda é a ferramenta mais utilizada para testes de aplicações web. O REST Assured é uma ferramenta para testes de APIs, é uma das mais utilizadas também. E para testes mobile, o Appium, né, que é uma ferramenta para testes de aplicações mobile multiplataforma, tanto Android quanto iOS. Então, para você que está começando, a melhor ferramenta para começar olhando do ponto de vista de mercado vai ser a ferramenta listada como mais utilizada nas pesquisas e as ferramentas que mais aparecerem nas vagas que você pesquisar para o seu contexto. E aqui eu gosto de colocar dessa forma também, porque esse vídeo aqui, daqui a 2, 3 anos, as respostas provavelmente vão ser diferentes, né? Daqui a 2, 3 anos, provavelmente as ferramentas mais exigidas nas vagas pode ser que mude, né? Pode ser que não seja mais Selenium, REST Assured e Appium. Então é importante que vocês saibam como chegar nessas respostas também, né? Para vocês não assistirem esse vídeo aqui daqui a 4 anos e acharem que, sei lá, Selenium, REST Assured e Appium ainda são as mais utilizadas. Pode ser que ainda sejam, tá? Mas o mais importante é que vocês saibam onde buscar as informações e o como chegar nessas respostas, do que ter uma resposta fixa e tomar isso como verdade. Beleza? O terceiro ponto de vista que vocês podem considerar é o investimento futuro, tá? Então, primeiro, didático, ponto de vista didático, ponto de vista mercado, e o terceiro, investimento futuro. E é aí que a gente normalmente fala do médio prazo. O que é o investimento futuro? Aqui a gente fala de ferramentas em ascensão no mercado. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, isso
há uns dois anos atrás, mais ou menos, eu comecei a ouvir um pouco mais sobre Flutter, né? Uma tecnologia para desenvolvimento de aplicações mobile. Eu ainda não tinha trabalhado com Flutter, né? Então, na época, nesses 2 anos, eu ainda não tinha estudado sobre Flutter. Tinha lido algumas coisas, mas eu ainda não tinha estudado, não tinha desenvolvido uma aplicação com Flutter. E aí, agora, em 2022, eu estou em um projeto que usa Flutter, né? O que isso pode nos trazer de reflexão? Talvez, lá atrás, quando essa tecnologia ainda era uma especulação, né? Ela ainda estava começando a entrar em ascensão, talvez se eu tivesse estudado naquela época, hoje eu estaria mais preparado para trabalhar com projetos em Flutter. Isso acontece muito, né? A gente vê às vezes alguma tecnologia que está em ascensão no mercado e a gente começar a estudar baseado nessa ascensão. Uma ferramenta, por exemplo, que hoje eu vejo que está começando a ter essa ascensão é o Playwright, né? Se você olhar para o mercado, ainda não tem tantas vagas que exigem um conhecimento em Playwright, mas ela é uma ferramenta que está evoluindo muito bem, né? Em termos de funcionalidades, de suporte, documentação. Então, ela é uma ferramenta que está em ascensão. E aí, para quem está começando, o que é esse ponto de vista de investimento futuro? É o ponto de vista onde você vai olhar e vai pensar, bom, eu não tenho uma urgência para conquistar uma vaga, eu quero conquistar uma oportunidade e eu posso fazer isso em 6 meses, 1 ano ou até mais, e eu posso esperar. Nesses casos, você pode arriscar nessas tecnologias que ainda não são certezas, ainda não são tão exigidas no mercado, mas que estão em ascensão. Legal? Então, 3 pontos de vista a gente viu aqui. Ponto de vista didático, ferramentas com pouco setup, mercado, ferramentas mais exigidas nas vagas e com maior popularidade nas pesquisas, e investimento futuro, que são ferramentas em ascensão. Ascensão também você consegue acompanhar um pouco através das pesquisas, né? Principalmente essas pesquisas que trazem visão de anos anteriores, né? Você consegue ver a ascensão de uma tecnologia ou até também as tecnologias que estão deixando de ser utilizadas, né? Você consegue para fazer a escolha contrária, de largar tecnologias que estão com menos uso, estão perdendo o mercado. Você pode tomar a decisão também de parar de investir seu tempo nessas tecnologias. Legal? Então, falamos de 3 pontos de vista. Falamos bastante coisa hoje já, hein? Falamos de contexto, né? Não tem ferramenta bala de prata. Falamos que existem ferramentas para diferentes objetivos. Falei um pouco sobre como que foi o meu início. E falamos aqui de 3 pontos de vista para você pensar em qual a melhor ferramenta para automatizar testes. E aí, para ir para o fechamento da nossa aula de hoje, eu vou trazer aqui 2 contextos para você que está buscando conquistar uma oportunidade com automação de testes, mas ainda não sabe nada de automação e quer saber qual a melhor ferramenta para iniciar. Normalmente, quem está buscando uma oportunidade vai ter 2 contextos. Primeiro, é o contexto de quem já é da área de tecnologia, que vem de uma trilha de tecnologia, fazendo cursos técnicos em informática, faculdade de tecnologia, pós-graduação em tecnologia, trabalha com tecnologia de alguma forma. E aí tem pessoas que não vêm de um background técnico, né, que não vêm de uma trilha técnica. Pessoas que estão fazendo migração de carreira, pessoas que estão no início ainda das suas formações, né? Então, são 2 contextos totalmente distintos, né? E eu coloquei aqui duas trilhas, 2 passo a passo, para cada um desses contextos, ok? Então, o primeiro deles, se você tem um background técnico, né? Se você vem aí de uma faculdade de tecnologia, ou enfim, uma formação de tecnologia, e já avançou um pouco, né, nessa formação, porque se você está bem no início da formação também, a gente considera você no outro contexto.
a minha sugestão é aprimore primeiro, né? Busque aprimorar os seus conhecimentos sobre lógica de programação, porque isso vai te ajudar com várias outras coisas, né? Isso vai te ajudar a não ficar limitado a uma ferramenta ou outra. Então essa seria a primeira sugestão, o primeiro passo aqui. Segundo, aprimore seus conhecimentos sobre a disciplina de testes e qualidade de software, porque entender sobre o objetivo que você está tentando atingir é extremamente importante para saber qual ferramenta você vai começar. Então, como a gente falou lá no início, né, pode ser que você esteja pensando em pequenas unidades, indicadores, jornadas. Dependendo do objetivo que você tem, você vai ter ferramentas diferentes para cada objetivo. Mas para saber qual que é o objetivo que você está tentando atingir, você precisa conhecer da disciplina de testes. Então, o segundo ponto seria aprimore seus conhecimentos sobre a disciplina de testes. O terceiro, comece por ferramentas baseadas no mercado. Essa é a minha sugestão para você, caso você já tenha um background técnico. Por quê? As ferramentas baseadas no mercado são as que vão te dar maior empregabilidade e maior chance de conseguir uma oportunidade com automação de testes. A gente falou de 3 pontos de vista de ferramentas, né? Ferramentas ponto de vista didático, investimento futuro e ferramentas baseadas em mercado. A baseada em mercado é a que vai te trazer a maior empregabilidade. Nem sempre a ferramenta com melhor didática é a que vai te dar a maior empregabilidade e nem sempre a ferramenta que ainda está em ascensão já tem vagas suficientes para te ajudar em empregabilidade. Então, se você está buscando uma oportunidade com automação de testes e já tem um background técnico, aprimorou os conhecimentos em lógica e na disciplina de testes, terceiro passo é buscar ferramentas, começar por ferramentas baseado no que é mais utilizado no mercado, para te ajudar a ter maior empregabilidade e te ajudar aí a acelerar a sua jornada para conquistar uma oportunidade com automação de testes. Legal? Agora, se você está no outro contexto, se você vem de outra área, a sugestão, o primeiro passo é não comece por ferramentas, porque ainda falta a base, ainda falta muita coisa de base. Então, a minha sugestão seria comece estudando lógica de programação. Não comece por ferramentas, ok? Estuda lá, tem vários cursos muito bons, gratuitos inclusive, no YouTube. Tem um do Gustavo Guanabara, de lógica de programação, que é bem completo, a didática é muito boa, então você consegue aprender lógica de programação de graça no YouTube com uma didática bacana. Se você puder investir em uma formação de tecnologia, melhor ainda, porque aí você vai ter toda a base que você precisa para aprender sobre programação. O terceiro passo aqui, né? O primeiro é não começar por ferramentas, começar pela base. O segundo passo, estudar lógica. O terceiro, estudar sobre a disciplina de testes. Caso você venha de outra área, né? Suponho que você não tenha os conhecimentos ainda sobre a disciplina de testes. Então, o terceiro passo seria estudar sobre a disciplina de testes, diferente de quem já tem um background técnico, né? Que aí a sugestão é aprimorar os conhecimentos. Aqui eu estou considerando que você não tenha nenhum conhecimento na área, então é estudar sobre a disciplina. E aí, o quarto ponto, diferente de quem está com um background técnico, aqui a sugestão é que você escolha ferramentas baseado na didática e não no mercado. Porque você está começando, né? Você vai ter muitas dificuldades, né, ali por não ter tanto background técnico. Então é interessante que você invista num primeiro momento em ferramentas que tenham mais didáticas, sejam mais fáceis de aprender. Legal? Então, dependendo do seu contexto, ferramentas diferentes aí para você começar. Então, indo para uma conclusão, galera. Não existe uma ferramenta melhor de todas, não existe uma bala de prata de ferramenta para quem está começando. Então, se você está começando, não existe a melhor ferramenta para todos os contextos e para todos os cenários, né? A gente falou aqui de contextos para quem tem background técnico e para quem não tem, contextos, pontos de vista, né? Baseados em didática, mercado, investimento futuro,
E falamos aqui de objetivos. Dependendo do seu objetivo, você vai ter ferramentas diferentes para aquele objetivo ali. Então, galera, não tem uma melhor ferramenta de todas para quem está começando. A galera pergunta muito, mas antes de saber qual a melhor ferramenta, é importante que você pense nesses outros aspectos que a gente falou, né? Tem um background técnico ou não tenho? Eu quero mais didática, mercado, ou quero investir para mais um futuro? Não tenho pressa de usar esses conhecimentos. Qual que é o objetivo que eu estou tentando atingir com esse aprendizado? Tudo isso é importante na hora de escolher uma ferramenta. Segundo ponto de conclusão, procure por ferramentas que resolvam um problema. Não adianta você ficar aí estudando ferramentas e não conseguir aplicar isso no dia a dia, né? O principal de quem está estudando ferramentas é conseguir aplicar isso no dia a dia. A melhor forma de conseguir aplicar é resolvendo um problema com essas ferramentas. Então, procure por ferramentas que resolvem um problema. Esse problema vai virar um objetivo e aí, dependendo do objetivo, você segue essa trilha aqui que a gente trouxe hoje para vocês aprenderem a escolher a melhor ferramenta. E o principal, principalmente para quem está assistindo esse vídeo alguns anos à frente, as ferramentas vão estar sempre mudando. Então, sempre acompanhem as pesquisas e sempre acompanhe o que as vagas estão exigindo de requisitos, para que você não corra o risco de ficar desatualizado no mercado e para não dificultar a sua conquista aí de uma oportunidade com automação de testes. Bom, para quem está acompanhando no YouTube, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, da aula de hoje, onde a gente trouxe aqui vários pontos importantes para entender qual a melhor ferramenta de automação de testes para quem está começando. Se você tem algum outro tema que gostaria de trazer aqui para a gente, deixe aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de trazer outras aulas aqui falando sobre automação de testes, carreira e como conquistar uma oportunidade com automação de testes. Então, para quem está acompanhando no YouTube, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.